Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. O tema geral deste congresso é Sou Cristão. Será que toda a igreja, principalmente a mocidade, poderia repetir após mim? Digam comigo, sou cristão. Esse é o tema geral do congresso. E o tema que nos foi repassado pelo nosso pastor para essa noite é Cristãos em um mundo hostil ao Evangelho. Vamos repetir? Cristãos. Eu acho que pode ser melhor, porque vocês são jovens, têm força. Cristãos em um mundo hostil ao Evangelho. E esse tema está baseado em Atos capítulo 11, versículo número 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Queridos irmãos, a palavra-chave desse versículo número 19, e que tem a ver com o tema desta noite, é a palavra perseguição. O termo utilizado por Lucas aqui foi o mesmo termo utilizado para traduzir a palavra tribulação, que significa pressão, apertar, oprimir, afligir, angustiar. De maneira, queridos, que assim como os cristãos da igreja primitiva caminhavam sob perseguição, caminhavam sob aflição e hostilidade, nós veremos que os cristãos desta última hora, que somos nós, também estamos caminhando, também estamos vivendo em um mundo hostil, em um mundo perseguidor, em um mundo ameaçador. E nós gostaríamos de inicialmente destacar algumas razões pelas quais os cristãos dos primeiros séculos da igreja primitiva foram perseguidos, foram hostilizados. E nós vamos ver que essa perseguição, essas hostilidades aos nossos irmãos dos primeiros séculos começaram por parte inicialmente dos judeus, e depois essas perseguições se ampliaram para o âmbito dos gentios também, porque essa é a nossa intenção nesta noite, mostrar que assim como a igreja primitiva caminhou debaixo de perseguição, assim como os cristãos dos primeiros séculos sofreram as angústias, as hostilidades, os cristãos desta última hora também estão vivendo essas hostilidades, talvez por razões um pouco diferentes. Mas, como disse, em primeiro lugar, eu quero dizer que a perseguição aos cristãos começou por parte dos judeus lá no livro de Atos dos Apóstolos. E, dentre tantas razões pelas quais os judeus perseguiram os cristãos da igreja primitiva, eu gostaria de destacar duas razões principais. A primeira razão é que os cristãos eram considerados blasfemos pelos judeus, pois eles pregavam a salvação em Jesus, afirmando ser ele, Jesus, o Cristo do Senhor. E quando os cristãos afirmavam que Jesus era o Cristo, eles eram tidos como blasfemos, e a reação a essas afirmações, a essa pregação do Evangelho, eram muito hostis. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Atos capítulo número 17, que Paulo e Silas estavam em Tessalônica. A essa altura, o apóstolo Paulo já havia sido apedrejado até praticamente a morte, lá no capítulo 14 de Atos. Depois, no capítulo 16, eles haviam sido caluniados, presos e espancados também por causa do Evangelho. E no capítulo 17, a Bíblia nos diz que ele está juntamente com Silas, durante os sábados, disputando com os judeus na sinagoga em Tessalônica. E no capítulo 17, versículo 13, está escrito o seguinte: que Paulo estava expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. E quando o apóstolo Paulo dizia que Jesus era o Cristo, a reação a essas palavras eram sempre hostis. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 5, que a reação veio logo em seguida. Está escrito o seguinte: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja,
tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Queriam tirar Paulo e Silas de dentro da casa de Jason para espancá-los e até mesmo para matá-los, porque eles estavam anunciando que Jesus era o Cristo, e na perspectiva dos judeus isso era uma blasfêmia, razão pela qual os cristãos do primeiro século eram duramente perseguidos pelos judeus. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Uma outra razão pela qual os cristãos do primeiro século eram hostilizados pelos judeus era porque a pregação do evangelho trazia um rompimento com as tradições judaicas. Os judeus não conseguiam entender que a lei cerimonial, os princípios, os preceitos cerimoniais da lei haviam se cumprido em Cristo. E, portanto, esses preceitos haviam caducado, haviam perdido a sua vigência, haviam perdido o seu sentido. E a mensagem do Evangelho trazia essa ruptura. E os judeus não compreendiam isso e por isso hostilizavam os crentes. Por isso, os cristãos do primeiro século, por exemplo, não tinham na guarda do sábado um pré-requisito para a salvação e muito menos para a comunhão com o nosso Deus. E eu quero dizer, irmãos, com todas as letras, que isso continua válido para os dias de hoje. A igreja não precisa guardar o sábado. O cristão, ele está desobrigado da obrigatoriedade do sábado. Você pode dizer amém por isso, irmãos? E há muitos textos do Novo Testamento que comprovam essa verdade. E eu faço questão de dizer isso porque nós estamos vivendo nesse mundo de redes sociais um novo cristianismo judaizante, em que muitos, às vezes, com uma roupagem muito acadêmica e às vezes com uma voz aveludada, ficam propagando a obrigatoriedade da guarda do sábado. Mas eu quero dizer a vocês que o sábado se cumpriu em Jesus de Nazaré. Você pode dar uma glória para ele por isso, irmãos? Está escrito em Mateus capítulo 12, nós não vamos ler somente citando, dos versículos 1 ao 8, que os discípulos de Jesus estavam trabalhando em pleno sábado, estavam colhendo espigas, e quando os escribas e fariseus perceberam aquela movimentação, protestaram contra Jesus e disseram: olha, Jesus, tu não estás vendo que os teus discípulos estão trabalhando no sábado e estão fazendo o que não é lícito fazer em um sábado? E Jesus, para justificar que o sábado caiu, que o sábado passou, ele invoca um exemplo do Antigo Testamento em que Davi e os seus homens comeram dos pães da proposição, que não era lícito a eles comerem, e ficaram sem culpa, de maneira que Jesus equipara o sábado aos pães da proposição. E assim como os pães da proposição se cumpriram em Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, que é o pão da vida que sacia as nossas almas, o sábado também se cumpriu em Cristo, que trouxe repouso para as nossas almas e ainda vai nos dar um repouso eterno na cidade celestial onde a gente vai morar. De maneira que, pelas orientações de Jesus e dos apóstolos também, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. A mensagem do Evangelho trouxe um rompimento com os preceitos cerimoniais da lei. Por isso os cristãos não guardavam o sábado, não praticavam a circuncisão e nem observavam a dieta judaica. E isso, é claro, trouxe perseguições, trouxe hostilidades, trouxe prisões e até mortes aos crentes primitivos, aos crentes de Atos dos Apóstolos. Mas é preciso afirmar, queridos, que a perseguição aos cristãos não foi praticada apenas pelos judeus. A partir de determinado momento, os gentios também hostilizaram os seguidores de Cristo. O império, o Estado, passou a perseguir a igreja. E, dentre tantas razões alegadas pelo Estado daquela época, pelo império daquela época, para perseguir os cristãos, nós destacamos talvez aquela que seja a principal delas.
Os cristãos foram acusados de insurreição. Como os cristãos não se prostravam perante o imperador para o adorar, como os cristãos não se prostravam diante dos deuses romanos, como os cristãos não cumpriam os decretos que ferissem os princípios da palavra de Deus, eles terminaram sendo injustamente acusados de subversivos, de rebeldes, e por isso foram duramente hostilizados e perseguidos. Está escrito em Atos capítulo 17, versículo 7. Todos estes, vejam, o pretexto que eles criaram para justificar a perseguição aos cristãos, todos estes, se referindo aos apóstolos e aos crentes, procedem contra os decretos de César. Isso não era verdade. E eles diziam, dizendo que há outro rei, Jesus. Eles disseram a César que os cristãos estavam fazendo pouco caso da autoridade imperial e que estavam se curvando e obedecendo diante de outro rei, que era justamente Jesus. Por isso, o império terminou por deflagrar uma terrível perseguição contra a igreja e contra os cristãos. Por essas e outras razões, o império manifestou o seu ódio, a sua intolerância, a sua hostilidade, a sua fúria contra os cristãos. Foram muitas as formas de maus tratos e execuções. Por exemplo, os crentes da igreja primitiva foram presos, foram açoitados, foram lançados em caldeiras de piche ou de azeite ferventes. Eles foram lançados às feras famintas diante de multidões alucinadas, que tinham aquilo como espetáculo. Muitos dos nossos irmãos foram decapitados, incendiados vivos, crucificados e até mesmo às vezes empalados. Eu não sei o que era pior, se era a crucificação ou era o empalamento. Eu quero dizer que os nossos irmãos dos primeiros séculos viviam em um mundo hostil, tanto a eles enquanto cristãos, como também ao Evangelho. Todo mundo acompanhou o raciocínio, diga amém, irmãos. Mas, transportando essa realidade de perseguição e hostilidade para os nossos dias, porque a igreja passou a ser perseguida ao longo de todos os séculos, até chegar nos dias de hoje. Eu quero dizer que devido à multiplicação da iniquidade, profetizada por Jesus em Mateus 24 e 12, e devido à proliferação do espírito do anticristo, numa escala jamais vista, que é a nossa, uma onda cada vez maior, e uma onda cada vez mais violenta tem se levantado contra os cristãos em todo o mundo. Uma orquestração maligna e extremamente bem ensaiada está em curso neste exato momento, enquanto estamos aqui, contra a fé cristã. Uma perseguição injusta, arbitrária, tirânica e implacável está sendo deflagrada contra os cristãos nos dias atuais, nos dias de hoje. E, dentre as muitas razões pelas quais os cristãos hoje estão sendo perseguidos em todo o mundo, eu gostaria de citar algumas delas, que estão levando esse mundo maligno, que jaz no maligno, que é totalmente anticristão, a se levantar contra todos nós, a nos hostilizar e a nos perseguir. E a primeira razão pela qual o cristão hoje é hostilizado é por pregar a exclusividade da salvação em Cristo. Ou seja, por afirmar que só Jesus é quem pode salvar o homem dos seus pecados. Observe, embora nós, preste bem atenção nisso, embora nós, os cristãos, respeitemos todas as religiões e todos os religiosos, sejam eles monoteístas ou politeístas, embora isso seja uma verdade porque nós os respeitamos mesmo, nós afirmamos categoricamente que somente em Cristo o homem pode ser salvo e escapar da perdição eterna. Mas infelizmente, esse nosso exercício de liberdade religiosa, de culto e de crença, está sendo injustamente taxado como intolerância religiosa
e como fundamentalismo religioso. Mas eu quero dizer nesta noite que nós, de maneira pacífica, porque nós somos o povo da paz, com muito amor, independente das hostilidades e independente dos rótulos que nos deem, vamos continuar proclamando o que está escrito em Atos capítulo 4 e versículo número 12. Palavras do apóstolo Pedro que diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. É só em Jesus, é só em Jesus, é só em Jesus. Quem reconhece que só Jesus salva, levante a mão e dê um brado de glória para Ele. Isso não é intolerância, isso não é fundamentalismo, e muito menos diz respeito à diversidade religiosa, porque que diversidade é essa que não cabem os cristãos? Que diversidade hipócrita é essa que não cabem os crentes em Jesus Cristo? Isso não é intolerância, isso é o Evangelho e isso é a verdade de Deus para a humanidade. Quer ser salvo? É somente em Jesus. Diga amém por isso. De forma que, por pregar a exclusividade da salvação em Cristo, os cristãos hoje estão sendo duramente hostilizados em todo o mundo. Em segundo lugar, o cristão tem sido hostilizado por afirmar categoricamente, enfaticamente, que a Bíblia, este livro aqui, é a palavra de Deus. Quem concorda comigo aqui nesta noite, irmãos? Será que essa multidão da galeria até aqui embaixo poderia levantar bem alto o livro? Não está com tablet não é o livro, é o livro. Levante bem alto e diga: eu creio que este livro é a palavra de Deus. A Bíblia é inerrante, diga amém. A Bíblia é imutável, diga amém. A Bíblia é infalível, diga amém. A Bíblia não necessita de ser atualizada, ressignificada ou adaptada para caber nos postulados pós-modernos dessa era tenebrosa. A Bíblia é a palavra de Deus, soberana sobre nós. Pode adorar, pode glorificar e exaltar. Oh, aleluia. Agora escute bem isso. Embora conviva pacificamente com pessoas dos mais diversos credos, das mais diversas visões de mundo, que baseiam a sua fé nos mais diversos escritos, eu quero dizer que o cristão afirma amorosamente e ousadamente que a Bíblia é o único livro verdadeiramente inspirado por Deus e que ela é superior a todos os demais livros já produzidos na história da humanidade. Está escrito no Salmo 119, verso 152, acerca dos teus testemunhos, da tua palavra, eu soube desde a antiguidade que tu os fundaste, os estabeleceste, os fixaste para sempre. A Bíblia é a palavra de Deus, verdade absoluta, fixada de uma vez e para todo sempre, e nada, nenhuma literatura se iguala a este livro. A Bíblia supera qualquer escrito, qualquer literatura, qualquer filosofia, escute aqui, supera qualquer ideologia já produzida. É por isso, irmãos, que me permita dizer aos jovens aqui, à igreja, que nós não somos humanistas, não somos existencialistas, não somos materialistas, não somos nihilistas, não somos relativistas, não somos positivistas, não somos socialistas, não somos marxistas, não somos progressistas, nós somos cristãos, cristãos, cristãos. Seguidores de Cristo, adoradores de Cristo, obedientes a Cristo. O nosso estilo de vida é Cristo. A nossa conduta e caráter são totalmente balizados pela palavra de Cristo. O sentido e a razão última da nossa vida é Cristo, é Cristo, é Cristo. Levante a sua mão para adorar a Ele. Adore a Ele. Adore um pouco mais a Ele.
É na Bíblia que nós encontramos respostas para quaisquer questionamentos humanos. Qualquer questionamento humano e existencial, a resposta está na palavra de Deus. É nela que está o posicionamento do cristão sobre qualquer coisa, sobre qualquer pauta. E principalmente as pautas progressistas que estão postas na atual sociedade. Quer saber o que o cristão, o que o jovem cristão pensa a respeito de cada coisa dessa? É só olhar a Bíblia. O que a Bíblia diz, o jovem cristão diz. O que a Bíblia diz, o cristão diz também de forma igual. E por afirmar categoricamente, ousadamente, que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo em nossas vidas gira em torno da Bíblia, o cristão tem sido duramente desprezado, marginalizado e hostilizado nos dias atuais. Mas deixa eu hostilizar, eu vou continuar com o livro, você vai continuar com o livro, você vai continuar com a Bíblia Sagrada. Dá para dizer amém por isso? Amém. Em terceiro lugar, além de ser hostilizado por pregar a exclusividade da salvação em Cristo, por afirmar categoricamente que somente a Bíblia é a palavra de Deus superior a todos os demais escritos deste mundo. Em terceiro lugar, é uma questão tanto mais recente, delicada, mas é importante tocar. O cristão tem sido hostilizado nesses últimos dias, literalmente nesses últimos dias, porque o cristão, embora não concorde com os pecados de Israel, jamais será um antissemita. Não existe cristão antissemita. O que existe é antissemita que se diz cristão. Mas cristão antissemita é um absurdo. É uma contradição de termos. Eita. Queridos jovens, ninguém se engane. A moeda da perseguição tem duas faces. Numa face está o antissemitismo e na outra face está o anticristianismo. E o maligno sempre manifestou a sua fúria contra esses dois grupos, cristãos e judeus. É por isso que o cristão que tem a mente de Cristo não compra as narrativas, esse é o termo, narrativas falaciosas, maliciosas, malignas e inaceitáveis de um novo antissemitismo difundido principalmente nos centros acadêmicos e na grande mídia. Ninguém se esqueça que a Bíblia nos foi dada por meio dos judeus, que as bases éticas e morais para o mundo civilizado vieram pelos judeus. Ninguém se esqueça que o Salvador da humanidade é um judeu, da tribo de Judá, o filho de Davi, a raiz de Jessé, ele é Jesus de Nazaré. Adore a esse judeu aqui nesta noite. Ninguém se esqueça que há promessas incondicionais e eternas para Israel. Ninguém se esqueça que a própria cidade em que os cristãos vão morar se chama Nova Jerusalém. Você pode dizer para quem está do seu lado: a gente vai morar em Nova Jerusalém. Vai morar ou não vai? Tem certeza ou não tem? A galeria tem certeza também que vai morar na Nova Jerusalém? Oi, irmãos, eu estou sentindo a presença do judeu chamado Jesus. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Ele está entronizado no templo central aqui nesta noite. A verdade sobre os fatos envolvendo Israel está sendo sufocada, esganada furiosamente. Mas o cristão continua amando, e a semelhança do Senhor Jesus continua chorando por Israel. Nós vivemos o que está escrito no Salmo 122 e o verso 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quer prosperidade? Ore por Israel. Quer prosperidade? Ame a Israel. E se algum doutrinador colocou laços malignos de antissemitismo na sua mente,
Que nesta noite a espada do Espírito desça no templo central e quebre todo laço maligno de antissemitismo na tua mente. O cristão ama Israel, o cristão ora por Israel, o mundo está todo contra Israel, mas o cristão não, o cristão ama. Ou não ama? Você tem coragem de dar um brado aqui nesta noite? Diga bem alto assim: eu amo Israel. Como estão todos contra Israel, estão todos contra os cristãos também. E isso tem despertado a hostilidade pós-moderna contra o cristianismo. Em quarto lugar, eu quero dizer que esse quarto ponto diz respeito, infelizmente, a um tipo de hostilidade partido do meio dito evangélico, do meio dito cristão. Que é um tanto incômodo, mas é necessário que nós falemos sobre isso também. Porque a hostilidade, infelizmente, é externa e também interna. E, infelizmente, muitos jovens têm sido vitimados por esses estabelecimentos, por esses movimentos que têm surgido. Eu quero dizer que o verdadeiro cristão, ele tem sido hostilizado, inclusive, por pseudo-cristãos, por afirmar que nem todas as igrejas ditas cristãs são verdadeiramente cristãs. E nem todos os que se dizem cristãos são de fato cristãos. Eu sei que é politicamente incorreto, porém é bíblico, afirmar que há uma proliferação de falsas igrejas. Os seus cultos, me permitam, jovens, os seus cultos parecem shows profanos, baladas gospel. Eles escurecem o ambiente, colocam jogo de luzes, gelo seco, músicas ensurdecedoras, danças sensuais e irreverentes, roupas sensuais, rasgadas, extravagantes. No lugar da pregação do evangelho, é palestra motivacional. O ser humano é enfatizado acima de Cristo. Eles pregam um Deus mutilado, que é só amor, que é só paciência, que é só tolerância, mas não é santo. Não é justo, não é exigente. Isso não é igreja, isso não é o evangelho, e isso não é ser cristão. A igreja cristã é bíblica. O verdadeiro culto cristão tem a sua centralidade na pessoa de Cristo. A sua liturgia é bíblica, é séria, é marcada por um santo temor, por uma santa reverência. É por isso que nós tentamos imitar o modelo celestial, que está descrito em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 11. Como é lá em cima, a gente tenta imitar aqui embaixo. E como é o culto lá em cima, Apocalipse 5 e 11 diz: e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Se 4, 5 mil jovens dando glória já é bonito, imagine um culto com milhões de milhões, milhares. Oh, aleluias! Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre.
E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Isso é culto, isso é verdadeira adoração. Não tenha medo nem vergonha de dizer que é um verdadeiro cristão. E que pertence a uma verdadeira igreja, uma igreja séria e bíblica. E quando perguntarem a você, é da Bleia, é? Da Kamachandaramanasya. Aí você diz, sou da Bleia mesmo. A igreja do fogo. A igreja da palavra, a igreja da seriedade, a igreja do compromisso, a igreja que veio do céu. E eles ainda querem nos taxar e nos rotular como seitas, como fanáticos. Se eles soubessem a quantidade de oração que tem empenhada nesta igreja, se eles soubessem a quantidade de lágrimas que tem derramado no solo desta igreja, se eles soubessem o sofrimento pelos quais passaram os nossos pais e mães desta igreja, eles não abririam a boca para dizer isso. É hostilidade de fora para dentro e dentro mesmo do meio dito evangélico. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, disse Jesus. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu sei que você, assim como eu, quer fazer parte dos poucos escolhidos, do remanescente fiel. Diga para quem está do seu lado, a gente é remanescente. Por isso que a gente é diferente. Não tenha vergonha de ser pentecostal, não. Pentecostalismo é bíblico. Não tenha vergonha dos costumes da sua igreja, não. E nesta última hora, quanto mais diferente, melhor. Eu quero dizer por fim que o cristão, nesta última hora, assim como foi na igreja primitiva, ele é hostilizado, o crente. E a gente está dizendo cristão como o termo bíblico, não é o cristão do IBGE, é o cristão da Bíblia. Glória a Deus. O cristão é hostilizado pelo simples fato de professar a fé em Cristo, pelo simples fato de ser cristão. E é aí onde nós voltamos para o capítulo 11, versículo 19 de Atos. Estevão. O fato de havermos tido um encontro pessoal com Cristo, de nos assumirmos cristãos, gera no reino espiritual uma relação violenta, virulenta, hostil. Foi o caso de Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um cristão de boa reputação, vivia em santidade. E santidade é pré-requisito para ser cristão, diga amém. Ele era cheio do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria. Estevão era cheio de fé e de poder. Estevão era um instrumento na realização de prodígios e grandes sinais na igreja. E aí as trevas se levantaram contra esse cristão. Aconteceu com ele o que foi profetizado por Jesus. Jesus profetizou perseguição. E nós temos aprendido com o nosso pastor nos cultos de doutrina, que está dando uma série maravilhosa sobre a questão do mundanismo. Em João capítulo 15, versículo 20 está escrito: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Jesus também usou uma palavra muito utilizada hoje. Nós lemos em João 17,14: dê-lhes a tua palavra na oração sacerdotal, e o mundo os odiou. Cristo ainda preveniu os discípulos de uma grande perseguição que viria, e usou palavras muito fortes, viu, jovens? Que me permita, é isso que dá sustância à nossa vida. É isso que dá sustância à igreja, a palavra. A palavra. Nem palestra motivacional, e me permita, meu pastor, nem reteté. São dois extremos. A gente está vendo muita zoada, irmão, muito movimento, muita infantilidade. Mas é como os nossos pastores dizem, espuma de guaraná quente. Faz aquela zoada toda, mas quando a espuma cede, olha o conteúdo. E por outro lado, é só a palestra motivacional, é a teologia do coach. Você é maravilhoso, você é espetacular, você é sublime. Você é alguém que ocupa o centro do âmago de Deus. Irmãos, o cristão entrou por uma porta bem estreitinha. Está caminhando um caminho bem apertado, cheio de espinhos e armadilhas, com a cruz pesada nas costas. No Evangelho não tem espaço para sentimentalismo e romantismo. Diga amém por isso. Veja o que Jesus disse. Isso é palavra, Jesus? 16:2 de João diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas. Ou seja, isso aqui significa mais ou menos dizer, vão marginalizar vocês da sociedade. Não é só impedir vocês de entrarem para participar da prática religiosa. Não. Era literalmente marginalizar da sociedade. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isso se cumpriu em Estevão. Estevão pregou com uma inspiração sublime naquele momento, Atos 6 e Atos 7. Ele fez uma síntese de todo o Antigo Testamento em poucas palavras. Ele demonstrou com uma lógica irrefutável que Jesus era o Cristo. E aí, os inimigos, em vez de glorificarem a Deus, em vez de se converterem ao Senhor, sabe o que foi que fizeram com o cristão? Cercaram o cristão. E nós estamos vivendo um cerco nos dias atuais, contra o cristão, contra a igreja. E sabe o que eles fizeram mais? A hostilidade, o ódio era tão grande, que a Bíblia diz que eles começaram a ranger os dentes contra Estevão, como uma fera raivosa. Estevão pregando, sabe o que foi que eles fizeram? Taparam os ouvidos, pois eles não suportavam ouvir a verdade, o evangelho. Eles gritavam contra o cristão, contra Estevão. E se tem um povo insultado nesta terra, se chama o cristão. E unânimes, todos contra ele, todos contra o cristão. Avançaram contra Estevão. Mas foi nesse momento que o servo de Deus, por viver uma vida de santidade, por estar cheio do Espírito Santo, por ser um instrumento de poder nas mãos do Senhor, cercado, hostilizado, e aí vendo aqueles homens rangendo os dentes contra ele sem causa, e vendo que eles estavam avançando contra ele para matá-lo, não era para fazer outra coisa, não era para matá-lo. Foi nesse momento que Estevão não tinha para onde olhar, ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu se abriu. E quando o céu se abriu, ele viu o Senhor. E ele viu Jesus de pé ao lado de Deus, Deus Pai. Era como se o Senhor estivesse dizendo a Estevão: não olhe para os perseguidores, Estevão.
Não olhe para os insultos. Não olhe para o desprezo. Não olhe para a injustiça. Não olhe para as pedras que estão nas mãos dele, Estevão. Não olhe para o ódio deles, Estevão. Olhe para mim, olhe para mim. O céu está aberto. Eu abri o céu para você olhar para mim. E eles avançaram contra Estevão. Arremeteram contra Estevão. E mataram Estevão. Mas tem um detalhe. Jesus estava de pé ao lado de Deus Pai. Oh, glória a Deus. Eu ouvi um certo comentarista dizendo algo interessante. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, um cristão desse quilate, um cristão dessa qualidade, que não me negou, que foi fiel a mim até o fim, suportou as hostilidades, um como esse eu tenho que receber de pé. E no meio daquele alvoroço, daquele rebuliço, daqueles homens endemoniados, a Bíblia diz que Estevão morreu deformado no chão, mas Lucas não usa o termo morreu, diz adormeceu. Ele dormiu. E acordou nos braços daquele que estava em pé ao lado do Pai. Ele foi cristão até o fim. Até na hora de morrer ele usou palavras semelhantes às de Jesus. E a verdade é, jovens, estamos vivendo em um mundo extremamente hostil a nós e ao Evangelho. E o que fazer para suportar? A receita está na vida de Estevão. Primeiro, viver em santidade. Diga amém. Estevão só suportou porque vivia em santidade e tinha comunhão com Deus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito. E terceiro, fixar os olhos no céu, se desprender da terra e olhar para o céu. São esses que vão suportar as hostilidades presentes e futuras.